oportunidade ímpar que o Senhor concede estarmos aqui. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, por ter nos acompanhado nesta noite. Agradecer a Deus pela vida do Carlão. Deus abençoe o diácono Carlos. Deus abençoe o pastor Ronaldo. Deus abençoe toda a amada igreja. Eu recebi um convite e nós sabemos que nós estamos diante de um tema muito maravilhoso, né? O tempo de cantar. O tempo de cantar. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: e deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento. E Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo. O tema está no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos 2 e 12. O homem que escreveu este livro poético é um dos homens mais sábios que essa terra conheceu. Um dos mais sábios, porque ele foi, antes de Cristo aparecer em pessoa, e o Verbo se fez carne e entre nós habitou. Então o povo conheceu um homem muito sábio. Depois veio Cristo, o mais sábio de todos, e não houve no céu, na terra, em lugar algum homem de tanta sabedoria como Cristo. Como nós estamos aqui diante de um texto que mostra o tempo determinado por Deus. Fala de tempo, fala de estações, e é muito bem verdade que nós precisamos entender que todo tempo tem uma estação, e esse tempo tem um propósito. O próprio Salomão escreve um texto, um número de poesias, inúmeras poesias. Ele diz assim, no capítulo 3 de Eclesiastes, que tudo tem um tempo determinado por Deus, um propósito debaixo do céu, em cima da terra. Primeiro ponto que nós precisamos respeitar aqui desse texto é tempo. Há momentos na nossa vida que, se nós queimarmos etapas, o mais frustrado vai ser nós. Quando o sábio Salomão diz que, além de ter o tempo, além de ter os momentos determinados por Deus, nós temos que ter a obediência primária em nossa vida. Sem obediência, você não vai ver as flores na terra, você não vai cantar. Sem a obediência e a espera em Deus, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem. Quando olhamos para a Bíblia, nós passamos a entender que o nosso Deus, Ele não escreve por linhas tortas, mas Deus levantou alguns profetas, e um deles foi Isaías, dizendo: todo monte ou teio serão apreinados. Retidão. Deus é um Deus de retidão. Não tem como eu viver o tempo de cantar se eu não estiver na obediência. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos
deu a sabedoria para ele. E uma das coisas que eu, você, nós precisamos pedir a Deus é sabedoria. Mas o problema maior meu é que muitas das vezes eu não quero o não de Deus e nem também o espera de Deus. Nós frisamos muito sim e não. Mas o salmista Davi, pai de Salomão, escreveu dizendo: esperei. Inverno, para eles era um período de prova, de pobreza, de muito frio, muita chuva, e eles não podiam plantar. Deixa eu dizer uma coisa para você: administração, uma aula de administração. Quando o inverno chegou, o povo que não esperava em Deus e não administrava aquilo que Deus dava, sofria. Porque Deus falou: tudo tem um tempo. E há um propósito. Olhamos para a Bíblia, vemos uma prosperidade, uma promessa de Deus para a nação de Israel. Olhamos e vemos um Deus que disse que levantaria alguém para que o seu trono fosse estabelecido eternamente na terra. E vemos Deus levantando Davi, tirando ele de trás das ovelhas e colocando ele para reinar, e fazendo um dos grandes feitos que em toda a história bíblica nós não vimos: une reino sul e reino norte. Um homem que Deus chamou, um homem que Deus prometeu, um homem que Deus levantou e ensinou ele a ser um administrador, ensinou ele a ser obediente, ensinou ele a esperar. E quando ele escreve o Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava dizendo automaticamente assim: o Senhor, que é o meu pastor em todas as fases da minha vida, Ele não vai me faltar. Eu quero profetizar para você que, independente da fase que você está passando, há um Deus aqui nessa noite que está dizendo: eu sou o teu pastor. Olhamos para a Bíblia e vemos muitas coisas boas nesse capítulo 2. Nós vemos que esse capítulo mostra as flores, o jardim, a primavera em Israel, as flores botando, figueiras produzindo. Mas para ter tudo isso, teve que ter o inverno. Deixa eu dizer algo para você, biblicamente. Eu já entendia um pouquinho, estou passando a entender um pouquinho mais. Deus só vai nos dar algo maior do que temos quando Ele nos leva para a prova, para a dificuldade, para os lugares áridos. Se Deus fez uma promessa para você, entenda uma coisa: quando nós recebemos a promessa, quando nós recebemos a promessa, é tão maravilhoso, é tão glorioso, é tão gostoso, é tão prazeroso. Mas
quando Deus coloca nós no processo, ai, ai, não corra no processo que Deus te colocou. Não fuja do inverno. O inverno é o lugar que Deus vai fazer você crescer em todas as áreas da sua vida. Quando nós olhamos o capítulo 2, flores, figueiras produzindo, vinhas florescendo, pássaros cantando e o cheiro da terra suave na narina do povo. Mas teve um processo. E o inverno é rigoroso, é doloroso, porque quando nós olhamos, nós vemos o Cantar de Salomão, o Cantar de Salomão 12, um momento de festa. Mas o inverno havia chegado antes. Entende por que muitas das vezes Deus fala algo a nosso respeito e parece que demora muito para Deus cumprir aquilo que Ele nos fala? E quando Deus ordena uma palavra, libera uma palavra ao nosso respeito, as coisas parecem que viram dos avessos. E quando nós estamos recebendo uma palavra de Deus, que Deus irá fazer algo estrondoso na nossa vida, nós nos alegramos, mas dentro de um tempo nós começamos a olhar direita e esquerda e não estamos produzindo, não estamos evoluindo, não estamos crescendo, não estamos vendo nada daquilo que Deus falou para nós. Eu acho que é só comigo que acontece esse negócio. Eu acho que é só comigo. Quando Deus promete algo para nós, as coisas parecem que começam a dar errado. É porque Ele te colocou no inverno. É porque Deus está te levando para a estação do inverno. É porque Deus quer que você veja que a terra está muito fria e úmida e as suas plantações pararam de produzir. É que Ele quer que você entenda que nada que você faz adianta se não vem dele. Se Deus te levar para o inverno é porque o propósito dele é maior na sua vida. Se Deus te levar para o mar e para a terra úmida é porque o propósito é maior. Inverno aqui nesse texto significava risco de percas. Por que percas? Porque o povo vivia da agricultura, todos agrícolas. Irmãos, o trigo, a uva, a cevada, figos, a oliveira, como é que ela ia cortar, como é que ela ia florir? Se o chão era muito úmido, a terra estava muito fria. Era o tempo. Era o tempo. Eu quero dizer para você que entrou aqui dentro nessa noite: viva a sua vida dentro do tempo da vontade de Deus. Para Deus te colocar você aonde Ele quer que você esteja, primeiro Ele vai te levar para o inverno. A Bíblia vai dizer que a terra ficava muito fria, o inverno era severo, e agora vem mais. Para muitas pessoas que não sabiam administrar, o inverno trazia, e podia, né? Podia trazer o quê? Fome, pobreza, escassez. Eu já conheci alguém
que já teve muito. E agora eu estou falando daquilo que é terreno, físico. Eu já conheci alguém que teve 2 casas, carro do ano, já tinha muito dinheiro no bolso do banco e debaixo do colchão. Mas esse alguém, a sua segurança não está no dono do inverno, do outono, do verão, da primavera, estava na sua intelectualidade. E quando nós olhamos para a Bíblia, Deus não deu inteligência para Salomão, sabedoria. Sabedoria não vem da terra, sabedoria vem do alto, inteligência é terrena. Mas Deus deu sabedoria do alto para ele administrar. Eu conheci alguém que tinha tudo, e hoje, se tirar da casa de recuperação, ele volta para a rua, porque ele não entendeu que o Deus do inverno é o Deus da primavera, do outono, do verão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não confie na sua intelectualidade, mas confia no Deus que provém todas as coisas para que o nome dele seja glorificado. E o mais interessante de tudo, Salomão, quando escreve essa passagem, ele estava dizendo: agora é o seguinte, quem sabe administrar, ele pode até ver, ele pode até olhar e ver a fome, a pobreza, a escassez, mas ele soube administrar aquilo que Deus deu para ele. Ele soube cuidar do talento, ele soube viver as estações. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que uma das coisas que se perde hoje, a humildade. E o próprio Salomão diz que a humildade precede a honra. A humildade vai na frente da honra. A honra vem logo atrás. Porque será que tem muitas pessoas que perdem aquilo que Deus dá, que é material, por causa da soberba, por causa do egoísmo? Vamos dar uma olhadinha no retrovisor da vida e ver de onde Deus tirou nós. Vamos dar uma olhadinha para o livro santo e ler e entender que na horizontal todos nós podemos olhar um para o outro na igualdade. Na vertical só tem um, é Jesus. É Ele que está sobre todas as coisas, é Ele. Vertical, quem está lá é Jesus. É por isso que Ele carregou o madeiro até o Gólgota. É por isso que Ele ficou 50 centímetros suspenso da terra, porque tinha que se cumprir o que fora dito pelo apóstolo Paulo, porque há um só intermediador entre o homem e Deus, Jesus. Para ser intermediador não podia estar quebrando no pé da terra, tinha que estar entre a terra e o céu, e Ele foi o único sem pecado, foi crucificado, levado para o matadouro como um cordeiro, o mundo não abriu a sua boca. Antes se entregou por todos nós, e pendurado no madeiro, Ele disse ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Perdoa aqueles soldados que me açoitaram, que cuspiram em mim. Perdoa a multidão que vaiava da minha pessoa, porque eles não sabem o que fazem. Olhando para esse texto, e eu vou partir para o final aqui, nós vemos que tudo isso nos mostra que para o tempo de cantar chegar, para que nós vivemos o tempo da primavera, para que chegamos a ouvir
nós não podemos queimar etapa, e não podemos murmurar, e não podemos olhar para trás e dizer que nem o povo de Israel disse: o Senhor tirou nós do Egito para morrer aqui. Porventura, Moisés, não tinha sepulcros no Egito? Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus te coloca em alguma situação de dificuldade, lembre-se disso. É porque Ele quer aperfeiçoar você, lapidar você, e o nome dele ser glorificado por você. Quando Deus leva nós por estradas e por caminhos tortuosos, quando nós levantamos os nossos olhos e vemos dificuldade da direita, da esquerda, na frente, na retaguarda, é porque Deus tem um cenário de glória preparado para que você viva Ele. Mas Ele não vai tirar você do inverno fora do tempo determinado. Saiba viver no inverno, saiba viver o propósito de Deus. Saiba de uma coisa, que o próprio Cristo, Ele faz uma oração dizendo assim, no livro do Evangelho de São Mateus 24: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Qual é o inverno da sua vida? Hein? Deixa eu contar algo que eu vivi essa semana, que passou. Eu estava em Mogi Guaçu, e eu fui em um determinado lugar. Desse lugar eu e a Aline e a Sueli fomos até um lugar para nós comprarmos algumas coisas. De repente o meu celular tocou, e eu não acredito, porque meu celular vive no vibracal, e eu deixo ele assim mesmo. A Aline também não atendeu dela, e era uma pessoa. Depois de muitas negativas, conseguiu falar com a Aline. E quando essa pessoa fala com a Aline, sua voz embargada, não saía a voz, ela só chorava, e as palavras dessa pessoa foi: eu não sei aonde eu estou. E a minha esposa foi acalmando ela até pegar o endereço onde ela estava. É o inverno, irmãos, que hoje as pessoas não atentam para esse inverno de algumas pessoas. O inverno que essa pessoa está vivendo, muitos poucos se atentam para ele. Por quê, pastor? Porque hoje todo mundo corre para ganhar dinheiro. Hoje todo mundo corre para olhar para si. Hoje todo mundo corre atrás do quê? Daquilo que vai trazer um alimento bom e uma estabilidade na sua vida. Esquece-se de olhar para o inverno, que não é só aquilo que é físico, mas é espiritual. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Presta atenção. Quando nós chegamos lá, essa pessoa estava num estado de surto, mas o carro dela era do ano. Ela tinha dinheiro na carteira. Ela tem uma vida estável. E por que ela surtou? Inverno. Mas por que muitas pessoas não veem o inverno do próximo? Porque quando olha para o carro, para a roupa e para o estilo de vida, fala assim: está bem. Deus está com ela? Está não. Ela está precisando da nossa mão. Deus não está com ela, não, está com você. Para você estender a mão e ela conhecer quem é Deus neste inverno. Preste atenção que o inverno causa pobreza. E eu estou falando de uma pobreza espiritual.
tenho um sítio, eu planto e como do que eu planto. Eu planto isso, eu planto aquilo, eu planto mais isso. Eu faço algumas caridades. E eu sou feliz. Falei, você tem um sítio, rapaz, que beleza. Sonho realizado, né? Falei, eu não tenho nem casa, rapaz, eu pago aluguel. Mas tem um porém, meu irmão. Eu quero ter algumas coisas dessa terra. Mas se eu não obter, eu tenho certeza, eu tenho um nome escrito no livro da vida. Ele ficou olhando para mim, eu falei, sabe por que eu estou dizendo isso para você? Não é pecado você ter, é bom demais. Mas você já parou para pensar que aquilo que você sonhava quando você era adolescente hoje é realidade? Mas a realidade que você está vivendo hoje, você está com 53 anos. E a homem é 70, 80. Eu sempre falo. Você já parou para pensar que tem alguém já de olho dizendo assim, quando ele morrer, ele vai dividir tudo? E o que era dele já não é mais. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3:11, guarda o que você tem, ou conserva o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Aqui na terra, tudo que é teu não é. Se cantar 202 na minha vida, lá no caixãozão, alguém vai olhar e vai falar, eu quero esse carro aí. Esse blazer serve para mim, aquele sapatinho lá também serve, aquela calça também serve. O que você está querendo dizer? Tudo tem tempo e a homem está destinado a nascer e morrer. Mas o que Salomão estava querendo dizer assim, tem inverno de diversas situações, mas é a tua alma, como ela está? Está esperando o noivo? A noiva está tornada para o noivo? Aonde está o teu coração? Porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Jesus disse, vamos orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque o inverno escuro, a dificuldade para escapar era muito grande e tinha que ser rápido. E agora deixa eu falar algo para vocês, e eu encerro aqui. Quando a Bíblia diz que o tempo de cantar ele chega, vai ter algo que vai causar em nós maturidade no inverno. Quando passamos pelo inverno, nós ficamos mais maduros. Quando passamos pelo inverno, somos renovados. Vivemos a vida com mais leveza e alegria. O tempo agora é favorável. O amadurecimento do amor cresce em nós. Quando nós olhamos para a Bíblia e ele diz, vai ter fruto, vai ter cânticos, vai começar a fertilizar e a ser fértil, e a semente vai começar a dar a árvore, e a árvore no seu tempo
mas é o que passou por essa terra. O maior bem que você tem não são coisas que passarão, que perderão os seus valores, mas aquilo que hoje está na terra, e é o maior bem que nós temos, é a presença do Espírito Santo. Sem presença do Espírito Santo de Deus, você não passa pelo inferno. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, você não passa pela primavera. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, você não passa pelo verão. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, você não vai passar as etapas que você precisa passar para chegar lá. Capítulo 2 fala do casamento. Capítulo 2 fala do esposo e da esposa. E a Bíblia vai dizer: eis que sendo feito, se coloque de pé. Deixa eu te perguntar, responda para você mesmo, porque eu pergunto muito para mim. Rapaz, quando a gente olha para os montes, quando a gente tem o prazer, o privilégio, a oportunidade de fazer algumas viagens, eu sou uma pessoa que gosto muito de natureza. Se eu for aqui pelo estado de Minas, Sul, Jacutinga, Ouro Fino, e a gente vai descendo aí, eu fico doido, eu fico tonto, eu fico olhando as montanhas, eu fico olhando o céu azulado, com as nuvens saindo com os raios, assim, eu fico, olha que loucura, meu Deus do céu, eu vou grandão. É muito bom ver tudo isso. Mas o dono dela falou que tudo isso vai passar. Só que o dono dela, pastor João, fez uma promessa para nós: aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar, casamento perfeito. E a Bíblia diz que ninguém sabe a hora nem o dia que virá o Filho do Homem. Talvez você entrou aqui nessa noite, ouviu sobre prosperidade, ouviu sobre o que é físico e sobre o que é espiritual. E preste atenção: Deus, ele supre seus filhos em todas as etapas, independente da estação. Quando Deus tirou o povo do Egito, supriu no deserto. Tinha coluna de fogo, e tinha nuvem, tinha maná, tinha coroço, tinha codornas, tinha tudo. O que fez o povo errar? Murmuração, ingratidão. Irmãos, eu sei que esse ano aqui é ano de eleição, de Copa, mas chegou o frio. E nós estamos felizes, porque frio é frio, irmão. Para Monte Sião e para nós que estamos enxergados ali, ele fica feliz, né? Eu já vem nessa cidade aí. O carro só está assim, ó. Falei, vamos, tu quer que coisa aí? Vamos lá, Lira. Vamos aproveitar. Mas do que adianta eu aproveitar tudo e esquecer do que está guardando eterno lá no céu? O que adianta eu aproveitar, mas quando eu souber de alguém que a luz está sendo cortada, porque eu vagabundo, viu? Não, irmão. O bem você faz sem olhar para quem. Do que adianta eu querer ajuntar tesouro aqui, mas não dividir com o próximo? Deixa eu dizer algo para você aqui. Deus tem o que é espiritual, que é eterno. Irmão, o que é material vai passar. Se já fui numa igreja, o irmão olhou no meu cabelo, eu vou encerrar agora. E ele falou assim: nossa, que cabelinho, até os fios, o senhor parece que você. Eu falei, eu fico com os 10 minutos.
muito penteado cabeloso. Eu sou vaidoso no meu cabelo, viu? Mas Salomão falou que tudo é vaidade mesmo, meu cabelo. Gosto da reta. Mas um dia abri o sepulcro do meu pai. E o cabelo dele estava lá, grudado no cano. Mas está virando pó. O que adianta eu ser tão vaidoso com o meu cabelo e esquecer da minha vida espiritual, daquele irmão que está passando um inverno diferente do meu, que é espiritual, que não é financeiro? O que adianta eu ver as flores na terra, ouvir os pássaros cantando, mas um irmão, um parente, uma pessoa próxima a nós ficar pelo caminho? O que adianta muitas das vezes eu saber de tudo isso, mas deixar de vir congregar? Porque a Bíblia diz que Deus tem prazer que nós venhamos ao templo para adorar. O que adianta eu me enriquecer, mas também ser omisso e não fazer aquilo que Jesus disse? Eu tive sede, não deste de me beber. Eu tive fome, não me deste de me comer. Eu estive nu e não me vestiste. Põe a mão no seu coração. Senhor, que essa igreja, que esse teu povo, que os seus filhos aqui presentes, possa ser cada dia mais abençoado com bênçãos celestiais, espirituais, materiais. Que o amor em nossos corações cresça e que nós possamos, Senhor Jesus, passar pelo inverno, vencer o inverno e viver, Senhor Jesus, a primavera, ouvir o cântico dos passarinhos, ter, Senhor Jesus, a abundância do celeiro, mas sermos completos, Senhor Jesus, completos e equilibrados dentro daquilo que o Senhor nos ensinaste. Eu peço a Ti, Senhor, que esta palavra que falou no meu coração e está falando a cada coração possa surtir efeito não somente em nós, mas por nós e através de nós em outras pessoas. Que nós possamos olhar para Ti, que é o dono do inverno, é o dono das estações, é o Senhor que faz crescer todas as coisas, é o Senhor que dá, Senhor Jesus, a semente ao que semeia, é o Senhor que rega a terra que Tu formaste, é o Senhor, Pai, que tem o controle de todas as coisas. Senhor, eu peço a Tua bênção e convida dela sobre a vida